Quando a Alice me procurou, faz alguns anos, ela estava com 48 anos e ela estava sofrendo com uma depressão que não respondia a medicações há pelo menos 2 anos. Ela contou que gradualmente, sem ela perceber, ficou cada vez mais difícil levantar na cama de manhã. Ela acordava, parecia que as pernas estavam pesadas, parecia que os músculos dos braços estavam impregnados por chumbo, tinha uma força paralisante para fazer com que ela tivesse uma dificuldade enorme para se mexer e a cabeça estava totalmente enevoada, pensamentos negativos, falta de concentração e a sensação que seria impossível começar o dia e fazer todas as tarefas com esse nível de cansaço. E isso estava ficando mais frequente e quando ela procurou, de fato, um tratamento, isso estava ocorrendo quase todo dia. Ela procurou o tratamento, o médico prescreveu para ela bupropiona com mirtazapina. Bupropiona 150, mirtazapina 15 miligramas, que levou uma melhora discreta no começo, mas isso foi se mantendo. E ela acordava de manhã com esse cansaço sem fome nenhuma. Basicamente, ela nunca foi de comer muito ao longo do dia, de manhã, nunca foi de tomar café da manhã, e ela ficava basicamente o dia inteiro sem comer, se arrastando no trabalho, sentindo que ela estava fazendo o trabalho pela metade, que, enfim, ela não estava tão ágil. Ela chegava em casa mais ou menos às 6 horas e parece que quando ela chegava, esse cansaço se transformava ou ele dava lugar a uma irritabilidade, uma certa ansiedade, uma agitação. Ela costumava ficar bastante irritada com a família, ela era casada, tinha 2 filhos que já eram adultos, mas estavam fazendo faculdade e moravam com eles, e ela basicamente ficava impaciente com as pessoas da família e ela descontava na comida. À noite parecia que havia uma fissura por carboidratos, por doces, por gordura, por farinha branca, por açúcar, por tudo aquilo que a gente sabe que não faz bem. E ela comia então pizza, comia cookie, comia chocolate, comia donuts e ficava muito culpada depois e ficava agitada sem conseguir pegar no sono, demorando e presa em pensamentos de culpa, de autocrítica, sem ver muita esperança. Se você se identificou com esse quadro, eu quero que você saiba que, independentemente do seu nível de depressão, isso não é sua culpa e, independentemente do nível, do tempo e até do uso de medicações, a chance de você conseguir ter uma melhora significativa, recuperar o prazer, recuperar a capacidade de trabalhar, a capacidade de se relacionar é muito alta. E provavelmente você deve ter tentado de tudo, menos aquilo que de fato funciona, que é basicamente o que eu vejo na prática. Nesse vídeo eu vou falar como que você pode começar a mudar um dos pilares do tratamento para depressão, que é a alimentação, principalmente o café da manhã. Vou te falar qual é o melhor café da manhã, quais são os ingredientes simples e práticos que podem ser implementados a partir de hoje ou a partir de amanhã e que vão gerar uma melhora em pouco tempo na sua capacidade de concentração e na sua capacidade de ter energia e de sentir que existe uma faísca de esperança ali no final do túnel e que essa esperança ela é verdadeira. Então acompanha comigo para saber o melhor café da manhã para combater a depressão aqui nesse vídeo no canal Saúde da Mente. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra, sou formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente e dos primeiros programas de tratamento digital não medicamentoso para ansiedade, insônia e depressão no Brasil, que é um tratamento comprovado cientificamente e que é um tratamento que é tão eficaz quanto o tratamento medicamentoso para quadros leves e moderados de depressão e que é um tratamento que previne recaídas com a eficiência maior do que todos e é o tratamento mais eficaz depois de 1 ano. Por quê? Porque os remédios, eles são, digamos, algo que, digamos, pode ser necessário em menos de 30% dos casos e eles levam a melhoras parciais em sintomas físicos. Eles só são indicados para quadros de depressão grave em que o sintoma físico está sendo totalmente paralisante na vida. Eles têm uma função sim, mas o objetivo deles é facilitar um treino mental para que haja a ativação e a construção de caminhos neurais em áreas que estão desligadas no nosso cérebro. Na depressão, a característica fundamental de todos os tipos depressivos é uma
perda, um desligamento na capacidade de sentir prazer, de ter emoções positivas, de ter isso no presente e de ver que isso pode ocorrer no futuro. Então, o sintoma-chave da depressão é essa anestesia das emoções positivas, ficam achatadas. E, junto com isso, quase que na totalidade dos casos, existe um sentimento de fadiga muscular e uma fadiga mental, uma dificuldade de cumprir tarefas que antes eram fáceis, que basicamente vai sendo mais leve ou mais intensa, mas isso vai fazer com que você fique cada vez mais culpada e seja basicamente bombardeada por pensamentos que vão te criticar, que vão falar que você é um peso, que você é um fardo, que você não tem capacidade e que não há esperança. Esses sintomas são os mais comuns, não são os únicos e existem vários subtipos. Mas eu estou descrevendo dessa forma, e isso é uma descrição que não tem como estar errado, isso é basicamente a descrição que está no manual que guia os diagnósticos psiquiátricos e é a descrição que basicamente foi inventada pelos psiquiatras junto com o nome depressão. Isso, de fato, é o nosso alvo. O tratamento ele visa não melhorar mais ou menos e nem deixar você sem angústia somente. Isso é importante sim. Tirar a ansiedade, tirar a angústia, tirar o peso do sofrimento. Mas o objetivo do tratamento é diminuir o sofrimento e obrigatoriamente fazer com que você recupere a capacidade de sentir prazer. E isso é feito somente com métodos organizados e progressivos, graduais, estudados, que funcionam na prática de mudança de hábitos em termos de mudanças de pensamentos e mudanças de comportamento. Isso é uma verdade para basicamente quase que a totalidade dos quadros em psiquiatria e em saúde mental. Para ansiedade, depressão, insônia, isso é verdade sempre. Quer dizer o quê? Que o remédio ele pode ser necessário e normalmente não é, mas ele nunca é o pilar e nunca é suficiente, tá? O que então, de fato, o tratamento mais eficaz não medicamentoso para todos os quadros psiquiátricos é esse treino e o nome que a gente dá para isso é terapia cognitivo-comportamental, ou são terapias da linha cognitivo-comportamental. Esse é basicamente um nome que quer dizer o quê? Um treino de prático e cientificamente comprovado de mudança de pensamentos e comportamentos, mas isso é específico para cada quadro. Na depressão, as habilidades treinadas são diferentes da ansiedade, que são diferentes na insônia, que são diferentes no TDAH, enfim, não existe uma TCC. TCC é uma musculação para ativar neurônios, sinapses e reativar, de fato, habilidades e áreas cerebrais que estão inativas e fazendo isso de uma forma que seja sustentável, que essas novas conexões permaneçam, tá? Isso é o objetivo de todo o tratamento e isso é o entendimento do que ocorre de uma forma muito simplificada no cérebro depressivo, tá? E eu sei que você pode estar ouvindo isso pela primeira vez, mas isso não é um questionamento, é a hipótese mais aceita, que a depressão ela é uma atrofia da capacidade de sentir prazer, da capacidade de ter emoções positivas, tanto no presente, também no passado. Você não lembra das suas conquistas e você não consegue prever que há algo no futuro. Isso é o entendimento da depressão. Mas e a alimentação, e a serotonina, e a noradrenalina? Todas as substâncias químicas no nosso corpo, elas vão ter papéis para manter funções importantes, para reduzir processos inflamatórios e imunológicos e para balancear e permitir com que você faça esse treino. Eles vão, em última análise, serem facilitadores da construção de caminhos de neurônios. Como é que chama isso? Isso é basicamente a definição de neuroplasticidade, a capacidade da gente reaprender habilidades ou aprender habilidades novas que nós não tínhamos antes e que isso está presente em todas as fases da vida. Isso ocorre pela criação de neurônios e também ocorre pela criação de sinapses. Todo remédio, todo alimento, todo suplemento, eles são facilitadores da neuroplasticidade. Eles são como se fossem regadores de neurônios. De uma forma simples. Só que, se você regar um solo que não tem semente, não tem, digamos, outros componentes, não tiver luz, não tiver, enfim, outros, digamos, facilitadores, aquela
aquela intervenção, ou seja, só regar não faz a planta crescer. Precisa ter a semente, precisa ter a luz, precisa ter um adubo. Eles são como se fossem um regador e um adubo. O que vai fazer de fato crescer, o que vai ser a luz, é um treino prático para você começar a desafiar pensamentos e começar a fazer mudanças graduais na sua rotina e que sejam comprovadamente eficazes e sejam especificamente desenhadas para o seu tipo de depressão. Isso é a terapia cognitivo-comportamental para a depressão, tá? Mudança, treinos práticos. Isso é verdade sempre, esse é o tratamento que mais funciona não medicamentoso, tá? Eu sei que parece muita coisa, eu falo sobre isso em outros vídeos e tem alguns eventos por ano nas maratonas Supere a Depressão em que eu organizo isso passo a passo para ter um começo, meio e fim. A alimentação, ela é algo que aumenta o risco da gente entrar em depressão. E por que que isso ocorre? Basicamente porque a alimentação ela vai de uma forma também muito simples, eu explico isso com mais detalhes em outros vídeos, mas de uma forma simples, ela vai alterar tanto para o bem quanto para o mal, os micro-organismos que moram no nosso intestino, tá? Então tem bactérias, são basicamente a microbiota, que você deve ter ouvido falar, os lactobacilos fazem parte, outras bactérias fazem parte, e o que ocorre é que a gente vive como se fosse ali uma harmonia, que elas se alimentam da nossa comida e elas também produzem informações ou substâncias que fazem com que haja uma proteção do intestino e que façam com que o sistema imune, o sistema inflamatório funcione bem. Então, quando a gente se alimenta mal, isso vai fazendo com que haja uma desregulação dessas bactérias, ou seja, as bactérias que são benéficas, elas acabam não conseguindo se alimentar desses alimentos ruins, com açúcar, com gordura, com farinha branca. As bactérias boas, elas não gostam disso. Então, vai ficando somente as bactérias que vão ativar o sistema imune inflamatório. E isso vai fazer com que haja uma inflamação cerebral e, em última análise, isso vai levar à diminuição de serotonina e de dopamina e de noradrenalina. E isso faz com que você fique preso num padrão de emoções negativas e um padrão de paralisação das ações, ou seja, você fica com menos energia e faz menos coisas, se afasta das pessoas, e um padrão de pensamentos ruminativos do passado, se criticando, se comparando e sentindo que você não tem capacidade, não tem valor e que não há esperança. E isso tira mais energia e esse ciclo ele vai se mantendo cada vez mais. E quanto mais alimentação inflamatória, que basicamente tem a ver com açúcar, gordura hidrogenada e farinha branca, de uma forma simples também, quanto mais tem isso, maior o risco de depressão. E quanto mais você está em depressão, mais você vai procurar esse tipo de alimento. Por quê? Porque eles dão um conforto rápido e isso faz com que haja uma flutuação do nível de glicose, que haja mais inflamação e faz com que você tenha depois uma queda de energia muito intensa. Mas a gente deve fazer mudanças que sejam sustentáveis e entender que você, se está num quadro depressivo, independentemente se é leve, moderado ou grave, a sua capacidade de fazer qualquer coisa e a sua, digamos, motivação e o sentimento de que você consegue, isso não está presente, porque isso é a característica da depressão. Então, a ideia a alimentação ela deve ser um foco, mas ela sozinha não tem o poder de melhorar a depressão de forma completa, mas ela é importante para diminuir esse processo inflamatório e isso já faz com que você se sinta mais enérgico. Ela é um facilitador desse treino e caso a gente não consiga fazer mudanças perfeitas, o que acontece em quase 100% dos casos, entender que tanto para alimentação quanto para qualquer tratamento de saúde mental e qualquer tratamento na medicina em geral, intervenções que são constantes, que são eficazes e que têm uma direção certa, elas são infinitamente mais poderosas para gerar melhoras reais, para gerar um tratamento curativo do que mudanças que são muito rápidas, intensas, só que são efêmeras, ou seja, que são a curto prazo. Então, eu estou dizendo que eu vou falar para você alimentos, vou sugerir esse café da manhã, só que se você não conseguir fazer isso todo dia, tudo bem, você vai tentar fazer uma mudança, introduzir um desses alimentos por vez, entender que você provavelmente também não vai conseguir tirar totalmente o açúcar, o carboidrato, as gorduras, caso isso esteja presente na sua dieta, mas entender que isso é normal e a gente mudando, dando esse primeiro passo, isso vai
dando uma mensagem para o nosso cérebro de que existe um outro circuito que precisa ser alterado. O cérebro, ele basicamente está meio que enganado pela depressão. Isso manda uma mensagem de que, opa, você não está isolado, você não está doente, existe esperança de prazer no mundo, e isso começa a criar um efeito cumulativo e um efeito exponencial. Esse é o tratamento. Então, mudanças de hábitos que são pequenas, mas elas são possíveis de serem mantidas na maioria dos dias, e são ali, digamos, com o alvo certo, e que são testadas, claro, na prática, que você vê no atendimento clínico e também na literatura, nas evidências científicas mais atuais. Essas intervenções, elas são, de fato, o tratamento para a depressão. O resto, tudo relacionado à química, quer seja em termos de suplementos, de fitoterápicos ou de medicações, são facilitadores desse processo, tá? E a grande maioria das pessoas não fez isso ou fez isso de uma forma muito mais ou menos. E isso é uma boa notícia. Quer dizer o quê? Quer dizer que a depressão, ela pode ter sido causada pela alimentação? Só alimentação não, mas com certeza foi um papel. Pode ter sido causada por falta de exercício? Sim, pode ter sido. Pode ter sido causada por traumas, por quadros ansiosos que não foram tratados? Sim, pode ser. Pode ter sido causada por, de fato, enfim, abusos ou experiências muito ruins que você teve ao longo da vida? Sim, pode. Mas nenhum desses quadros, caso não haja esse fenômeno tóxico, ele gerará a perda da capacidade de sentir prazer e o sentimento de falta de esperança de forma constante que a depressão gera. Ou seja, ela pode ser causada por isso. Existem causas estudadas, isso eu falo de forma mais organizada em outros vídeos, e também, normalmente eu falo isso de forma bastante detalhada na maratona, mas as causas, elas não vão ser a saída para a melhora. A melhora, ela está em nós conseguirmos saber o tipo padrão e começar a quebrar esse ciclo. Ou seja, a ideia é que você procurar a causa, ela não é uma intervenção que vai te ajudar procurando no passado. A ideia é que, se você está preso no passado e não consegue se conectar no presente, isso é um sintoma da depressão. E isso vai melhorar conforme você for tratando. Esperar se ficar motivado para fazer mudanças é algo que nunca dá certo. E tentar fazer muita mudança, muito intensamente, muito rápido, também sempre dá errado. E eu aposto que talvez isso tenha ocorrido várias vezes com você ou com alguém que você tentou ajudar. Não tem problema. Então eu estou falando isso para você saber, conseguir já ter ali um mapeamento dos obstáculos que vão ocorrer e você se perdoar quando você não conseguir, quando você tiver uma falha, mas se perdoar e continuar. Se perdoar e continuar. Isso é digamos, a mensagem central, tá? E a ação, ela tem um poder curativo muito maior do que qualquer outro tipo de boa história. Bom, então você vai tentar colocar pelo menos um desses elementos no seu café da manhã ou ao acordar, né? Se você acordar no horário mais cedo é melhor? É melhor. Se você pegar a luz do sol é melhor? Sim. Mas a gente vai focar em um hábito de cada vez, tá? Você vai começar a colocar pelo menos um dele e fazer isso na maioria dos dias. A sua intenção, nosso plano é fazer em todos os dias, sabendo que provavelmente você não vai conseguir, e quando você não conseguir, você se perdoa e continua, tá? A ideia é, você só coloca outro alimento, só faz outra mudança, se você conseguiu manter essa consistência num único hábito, pelo menos ali umas 2 semanas, tá? Isso é basicamente uma simplificação brutal de intervenções cognitivo-comportamentais para depressão, mas isso faz diferença na prática e isso basicamente não existe divulgação muito clara disso. Isso é uma simplificação, mas isso é o tratamento não farmacológico e que gera a melhora definitiva, a recuperação e deixa você, entre aspas, blindado para que você consiga lidar com o estresse sem voltar para esse quadro. Você tenha armas. É perfeito isso? Não. E a gente vai precisar, às vezes, colocar remédios. Sim, mas isso é exclusivamente direcionado para quadros que estão graves, com muitos sintomas físicos ou que estão durando muito tempo. Ou seja, tomar remédio nem sempre é necessário, nunca é suficiente, e ele é algo chato, só que ele não é o foco, ele é junto com outros elementos, e a alimentação entra nisso, são adubos de neurônios. Uma vez que a conexão esteja formada,
a ideia é que a gente retire, tá? Bom, um hábito desses que eu vou falar. Número 1, ter um copo de água e beber pelo menos 350 ml de água assim que você acorda. Isso é um alimento para o café da manhã? Se a gente pensar bem, pode ser incluído como nutriente, mas assim, a desidratação, ela causa piora de concentração de forma muito mais aguda do que, por exemplo, a alimentação pode estar causando, tá? A hidratação, ela tem um efeito mais rápido em reativar a sua concentração do que você comer alimentos com açúcar, garanto para você, tá? Então, água, número 1, isso é prioridade. Se você conseguiu a água, número 2, você pode colocar, se você gostar, um pedaço de chocolate amargo, chocolate com 50% de cacau. Por quê? Porque com 50% de cacau, ele é calórico como outro chocolate. E ele dá um alívio, pode aumentar o nível de energia, tem uma ativação dopaminérgica, noradrenérgica leve, mas com 50% de cacau, a glicose que vai ser absorvida de forma lenta pelo seu intestino. Isso faz com que você não tenha uma gangorra de glicose e uma gangorra de insulina. O cérebro, ele só se alimenta de glicose, tá? Então tudo precisa virar glicose. Se você come algo muito açucarado, independentemente do tipo de alimento, mas se tem açúcar refinado ou carboidrato simples, esse pico de glicemia te dá uma agitação, às vezes pode até deixar você um pouquinho na impressão de estar mais animado, mas depois tem um crush muito intenso e isso faz com que o processo de inflamação e de paralisação continue, tá? Então, esse é a lógica. Então, número 1, água, 350 ml assim que acorda. Se você estiver fazendo isso, achou que você consegue fazer ali por 2 semanas, outro é o chocolate amargo, você pode deixar isso na cabeceira, isso vai te dar um efeito discreto, não é que você vai simplesmente virar outra pessoa do dia para a noite, mas isso vai fazendo com que você tenha mais energia de forma relativamente rápida para sair da cama. A partir do momento que você conseguiu esses 2, você vai colocar o terceiro, uma proteína e uma simples e que tem ômega 3, vitamina D, e isso também ajuda a manter esse nível estável de glicose, são ovos. Ovos de qualquer natureza que você prefira, pode ser frito, mexido ou cozido ou de qualquer outra forma. Coloque 1 ou 2 ovos, esse é o próximo passo, depois que você está conseguindo esses 2, tá? Certo? Depois o quarto passo é você colocar uma torrada integral com iogurte ou torrada integral com um queijo desnatado, um queijo com pelo menos 50% a menos de gordura, tá? Por que isso? Porque torrada, elas sempre vão ter um nível de absorção de açúcar menor do que o pão, tá? O ideal são torradas integrais e que tenham um índice glicêmico abaixo de 55. Mas se você também não achar isso, for muito caro, muito difícil, pão, muito provavelmente você deve achar com muito mais facilidade. Pão puma, pão digamos, francês, não importa. O pão é um alimento que é muito rapidamente absorvido. Isso são esses alimentos dessa farinha branca, alimentos com carboidrato simples. E aí, mas o que você pode fazer se comprar uma torrada integral? Tá muito difícil. Você pode pegar pão normal, tá? De forma ou francês, colocar no congelador à noite, no dia, assim, antes de você dormir, você coloca no congelador. Se você esquecer, você tenta de novo no dia seguinte, não tem problema. Você coloca no congelador, você tira de manhã ele congelado e você coloca na tostadeira, enfim, ou no aparelho que você tem ali para fazer com que haja, com que ele seja tostado, seja queimado. Então é um pão congelado e queimado, né? E tostado. Isso faz com que ele vire uma torrada e isso faz com que a absorção seja mais lenta, tá? Então isso é importante, por quê? Porque você precisa de glicose, só que você precisa ter uma glicose que não tenha essa gangorra, que ela seja sustentável, você não tem esse pico, essa variação de energia o dia inteiro, e isso, com poucos dias de implementação, começa a fazer com que fique mais fácil tirar o carboidrato à noite, a gordura e o açúcar, tá? Porque se você fica em jejum também o dia inteiro, você vai ter uma compulsão, independentemente se você tem depressão ou não. Então a gente nem foca nisso, a gente foca primeiro em colocar alguns hábitos e depois em retirar, certo? Então, retomando, primeiro água, depois chocolate amargo, terceiro ovos, depois uma torrada integral ou essa torrada meio fake ali, feita em casa, mas que de fato funciona, junto com
um laticínio, né, um derivado de leite que seja desnatado, que tenha pelo menos 50% de redução de gordura. Ah, o leite faz mal, a lactose, enfim, na verdade não tem nada provado disso para depressão e os estudos melhores que tem dizem até o contrário. Claro, se você tem intolerância à lactose, não coma nada que tenha lactose. E se você tiver que escolher em algum desses tipos, o melhor seria iogurte desnatado e de preferência iogurte que tenha bastante proteína. Por que o iogurte é algo que eu sempre indico? Porque ele, além de ter proteína, caso ele seja desnatado, vai ter pouca gordura e ele tem lactobacillus e bifidobacterium, ele tem probióticos. E os probióticos eles também têm um efeito que é um efeito não curativo, mas um efeito de melhorar a capacidade de neuroplasticidade, porque eles vão ali povoar o seu intestino com bactérias que são saudáveis, tá? Então, resumindo, água, chocolate, ovo, torrada ou tostada em casa e um iogurte, mas se quiser um queijo Minas, uma ricota, ou qualquer um requeijão, mas que seja com 50% a menos de gordura, junto com a torrada, ótimo. Isso é um café da manhã antidepressivo. Em alguns casos pode até se adicionar um abacate ou não, mas aí já é também algo que está, digamos, muito difícil. As mudanças elas têm que ser práticas. E uma mudança na direção certa vale muito mais do que, digamos, mudanças intensas ou uma mudança, digamos, totalmente renovação de rotina, mas que seja com hábitos na direção errada, tá? Isso é importantíssimo e cada vez que você consegue, se dá os parabéns e saiba que você vai estar um passo mais próximo da superação completa, da recuperação e da manutenção do seu bem-estar e para que você consiga, de fato, ter as relações, trabalhar e conseguir sentir o colorido da vida novamente, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem você conhecer e mesmo que você não saiba estar em depressão, não compartilha, tá? Manda no grupo de WhatsApp. Por que eu estou dizendo isso? Não porque eu quero que você esteja depressão, ou que eu quero que todo mundo passe no psiquiatra, não. Até porque não existe psiquiatra suficiente para todo mundo, mas porque as estatísticas, isso infelizmente não é algo que a gente gosta, mas é o que se observa do Brasil. Elas estão totalmente desatualizadas, tá? Mas em outros países a prevalência ou a chance da pessoa ter depressão neste momento no mundo está ali em torno de 11 a 15% e a chance da pessoa ter pelo menos um quadro depressivo na vida está entre 40% e 50%. Ou seja, uma em cada duas pessoas, mais ou menos, em média, vai ter um quadro depressivo ao longo da vida. E quanto mais nós conhecermos coisas que estão de fato relacionadas com aquilo que funciona, que é testado, que é o tratamento que não depende de sorte, que tem um poder curativo, caso você queira optar por um tratamento cientificamente validado, né, um tratamento médico, enfim, feito nos melhores países, isso é algo que quanto mais cedo a gente fizer, mais fácil, como qualquer coisa. Mas isso é a primeira linha, independentemente do tempo que você tem depressão, independentemente da gravidade. Então, o alimento, você vai começar a fazer essas mudanças e as mudanças elas vão se somando. Isso tem um efeito cumulativo e um efeito que vai ser um efeito exponencial. Você não está acreditando em nada disso agora e se você está achando que não tem esperança, que você já tentou de tudo e que, bem, basicamente isso daqui é uma teoria e não vai funcionar e nem adianta tentar porque é muito bobagem, saiba que isso é comum porque isso é a depressão falando. Você deve ter tentado de tudo. Acho que não, mas você deve ter tentado muita coisa. Só falta, normalmente, isso eu digo tanto pela minha experiência quanto pelas evidências, provavelmente você não tentou só aquilo que funciona, tá? Então, há esperança e a gente vai começar a agir e reativar, focando na consistência. Isso faz com que essas áreas comecem a ativar e quando você menos percebe, o colorido começa a voltar, tá bom? A depressão tem cura, existe uma cura que é baseada em evidências, uma esperança de cura definitiva, não medicamentosa, que não é uma esperança mágica, mas isso é algo pouco divulgado, divulga para outras pessoas, elas vão precisar, porque elas vão ter isso, ou elas vão ter que cuidar de alguém, e saiba que existe esperança, pensamentos que dizem que não tem jeito, eles sempre são falsos, porque eles não são pensamentos que conseguem olhar toda a realidade. Isso
faz com que você tenha, digamos, informações que são muito úteis e que são o primeiro passo mais eficiente para você fazer agora e começar a mudar essa história. Certo? Um abraço, vejo você no próximo vídeo.